Bom dia, meu amado, minha amada, paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Amém? Estamos aí em um devocional diário e eu gostaria de deixar para os irmãos o texto de Marcos, capítulo 4, no versículo 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, coisa maravilhosa é poder ouvir a voz de Deus. Tremenda. A voz do Senhor nos limpa, nos purifica, nos edifica, traz paz, segurança. Amém? Ela faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Ouvir, né, é maravilhoso. O homem ele tem uma tendência muito maior a falar do que ouvir. Nós somos tendenciosos a falar muito mais do que ouvirmos. Tanto que a palavra de Deus, ela nos declara, ela nos direciona da seguinte forma. Ela diz: sede prontos no ouvir, tardios em falar e tardio em irar-se. Amém? Então a palavra nos direciona a ouvirmos mais. Irmãos, e o texto que nós estamos lendo diz: e disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça. Há um texto que diz também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou diz à igreja. Deus, ele quer falar contigo, mas nós precisamos dar um minuto de atenção para o Senhor. É tempo de Deus falar com você. É tempo de você ouvir a voz de Deus, porque toda vez que Deus fala na terra, alguma coisa sobrenatural acontece. Toda vez que Deus fala no meio do seu povo, algo tremendo, algo maravilhoso acontece. Toda vez que Deus ele trazia uma mensagem profética, ele trazia uma mensagem no meio do seu povo ali, né? Nos dias de Moisés, por exemplo, algo maravilhoso acontecia. Algo extraordinário acontecia, e não é diferente nos dias de hoje. Deus ele continua falando no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Só que muitas das vezes a igreja está muito ocupada para ouvir Deus falar. Muitas das vezes a gente ora para Deus e a gente está tão, estamos tão apreensivos pela resposta, numa ansiedade tão grande que a gente não sabe esperar Deus responder. A gente não consegue esperar. E sabe o que nós dizemos? Deus não ouviu minha oração, a minha resposta não veio, a minha resposta não chegou. Nós dizemos tantas coisas, por quê? Porque nós achamos que Deus ele vai falar, vai responder no nosso tempo. Deus fala no tempo dele. E nós é que temos que estar prontificados, posicionados para ouvir Deus falar. E eu quero dizer para você que Deus tem algo para a tua vida, Deus tem uma direção para você, uma resposta, uma mensagem positiva. Ele tem uma resposta de vitória, de milagre, de bênção para você. Mas fique posicionado e atento para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, porque a própria palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir. Aí você vai me dizer: mas todos nós temos, pastor, dois ouvidos. Mas o Senhor está falando aqui que para se ouvir a Deus que é espiritual, você tem que ouvir, ou melhor, ter ouvidos espirituais. E muitas das vezes a gente acha que Deus vai falar de qualquer maneira. Peça a Deus para te preparar para que você possa ouvi-lo. Quando Deus quis falar com Jeremias, no capítulo 18, ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Deus quis falar com Ezequiel, no capítulo 2 de Ezequiel, ele disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus ele fala do jeito que ele quer falar, no momento que ele quer falar, mas nós temos que estar posicionados da forma certa para ouvir a voz de Deus. Temos que ter ouvidos espirituais. Peça a Deus para ungir o teu coração.
para ungir os teus ouvidos, para preparar você, para que você possa ouvir o som da doce e suave voz do Senhor, da doce e suave voz do Espírito Santo falando contigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Um excelente dia para você, em nome de Jesus. Sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial de Além Paraíba.